muito, muito comunicado. E hoje eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa palestra, em poder anunciar o nosso palestrante, que é incrível, é incrível. É incrível a forma que ele aborda os assuntos, a temática, é incrível o grau de conhecimento dele. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito mesmo das palestras dele. Eu sou muito fã das palestras dele. Eu conheci ele estudando física quântica. E aí eu e o Cláudio estudando, a gente encontrou a palestra dele, uma palestra sobre física quântica na internet. E desde então a gente manteve o contato e ele prontamente aceitou, já fez uma palestra aqui na casa, vocês lembram, e agora a gente convidou de novo e ele muito educadamente, muito amorosamente aceitou novamente. E isso é muito bom para todos nós, né? Para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E hoje, falando sobre o tema da palestra dele, nós vamos abrir primeiro, fazendo uma oração, né, para a gente estabilizar os nossos espíritos, para a gente atrair boas energias e também lançar boas energias sobre ele para que ocorra tudo bem. Vamos fechar os olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, para numa comunicação com o alto, uma comunicação com o divino, pedir a Deus Pai, pedir ao nosso irmão Jesus Cristo e toda a espiritualidade amiga que nos acompanhe nessa noite, que nos acompanhe nesse momento de oração e no decorrer de toda a palestra. Deus amado, protege cada um, Senhor, que habita este planeta. Protege e acolhe no teu amor. Nós te pedimos, Senhor, olhai pelo povo de Petrópolis, que passam esse perrengue, que passam esse aperto de momento. Esteja com eles, Senhor, nesse momento. Esteja com todos eles. Nós te pedimos, ó Pai, olhai por todas as crianças, olhai pelos nossos jovens, olhai pelos nossos governantes. Olhai, Senhor, por todos aqueles que estão nos hospitais, precisando do auxílio, do socorro que vem do alto, do refrigério que vem do teu Espírito. Nós te pedimos por eles, Senhor. Te pedindo também aqueles que precisam de ar, Senhor, sopra ar naqueles pulmões, em todas essas UTIs. Te pedimos, Deus Pai, que visita cada doente no hospital e nos seus lares. Te pedimos também pelos nossos amigos que estão nos lares provisórios, que estão nos lares de recuperação, os dependentes químicos, Senhor. Protege cada um deles, acolhe e mostra para cada um o seu amor. Nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão em necessidade nas ruas, ou mesmo em casa, Senhor, passando pelo perrengue material, passando pela necessidade material também. Olhai por cada um, Deus Pai. Te pedimos ainda visitar todos os presídios do Brasil e do mundo inteiro. Levai para eles o teu perdão, levar até eles o teu amor, levar até eles o teu amor paternal de um pai amoroso que não julga, mas é um pai que protege, um pai que cuida. Pai amado, protege cada um de nós, os nossos lares, nossos familiares, onde nós exercemos a nossa profissão. E nesta noite, Senhor, visita cada coração enlutado, cada um que está aqui hoje, que sofre a dor da ausência física de um ente querido, de um ente amado. Visita cada um, mostra a tua esperança, dá paz, dá tranquilidade, dá conforto e dá consolo, Senhor, a cada um. E tudo isso que nós te pedimos, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, graças a Deus. Então, baseado na palestra do nosso amigo Wagner, eu vou ler uma parte do livro da Gênese, o capítulo é o 2, e é chamado Deus, o capítulo é Deus, existência de Deus, da natureza divina, a providência e a vista de Deus. Deus sendo a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre a qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Ele é de princípio elementar e se julga de uma causa pelos seus efeitos, até mesmo que não se veja a causa. Pronto, peraí, que é o microfone meu que está dando interferência, né? Pronto. Eu vou segurar aqui.
Então ele diz: ele é de princípio elementar, que se julga de uma causa pelos seus efeitos, até mesmo que não se veja a causa. A ciência vai mais longe, calcula o poder da causa pelo poder do efeito e pode mesmo determinar a natureza. E assim, por exemplo, que a astronomia conclui a existência de planetas em regiões determinadas do espaço pelo conhecimento das leis que regem o movimento dos astros. Tem-se procurado e tem-se encontrado os planetas que se pode, em realidade, dizer-se que tenha sido descoberto antes de se ter visto. Sendo assim, a palestra de hoje é uma palestra que parece fácil. Falar de Deus até parece fácil, mas é muito complicado, é muito complicado. A visão, porque na realidade nós temos a vivência de Deus, cada um tem sua vivência sobre Deus. Então falar se torna complicadíssimo. Mas não vejo ninguém melhor do que o Wagner para falar sobre isso conosco hoje. Seja bem-vindo, Wagner. Agora é a sua vez. Ok, Mayara, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Everton. Enfim, a Casa Inácio Daniel, muito obrigado por mais essa oportunidade. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre, fazer reflexões sobre Deus. A Mayara colocou muito bem, falar sobre Deus é algo bastante complexo e a gente não tem a pretensão de conseguir falar sobre o arquiteto do universo, pois a nossa compreensão é pequena. Mas vamos tentar conversar um pouquinho para que possamos refletir. Ela leu aí um pequeno trecho da Gênese, né? E para fazer esse bate-papo nosso, eu peguei o Livro dos Espíritos, a primeira, a décima e a 11ª questão. Primeira questão, Kardec pergunta: o que é Deus? E a resposta objetiva: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muito bem. Depois, lá na frente, na 10ª pergunta, porque o primeiro capítulo é todo envolvendo Deus, ele pergunta se nós temos condições de entender Deus. E aí o Espírito fala: falta para vocês ainda um sentido. Na próxima pergunta, Kardec vai mais longe, ele pergunta: pois é, mas como é que eu vou conseguir adentrar nos mistérios que envolvem Deus? E aí a resposta: necessário que a gente tenha mais evolução. Na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo pouco mais sobre Deus. Muito bem. Aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, vamos conversar então sobre Deus. Para que nós possamos fazer isso, porque a gente faz naturalmente, né? Ai, graças a Deus. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nós temos já imbuído em nós o contexto de Deus. Mas de onde vem tudo isso? Para isso eu quero fazer um retrocesso, eu quero voltar no tempo e voltar lá muito lá no primitivismo da humanidade, quando nós ainda estávamos engatinhando e nós já tínhamos nossas dificuldades, nossos conflitos, nossos problemas, mesmo ainda sendo um ser primitivo, e questionávamos sempre, o homem sempre questionou: existe alguma coisa depois que morre? E a vida? Existe algo que controla a vida? Isso lá no primitivismo nosso, sem dúvida nenhuma. Joana de Ângeles nos ensina que nós temos dentro de nós uma estrutura chamada self, que, reduzindo em poucas palavras, Deus em nós. Então, ela costuma nos dizer nos seus livros que em algum momento no universo, quando fomos criados, nós espíritos, quando fomos criados, uma partícula de Deus veio sendo colocada dentro de nós. E por que isso? Quando nós estamos lá no primitivismo da humanidade, nós questionávamos já, todos nós. E aí nasce aquela ideia do ser primitivo que adorava o sol, a lua, as estrelas, a chuva, o trovão. Então, quando tinha uma tempestade, era Deus que estava bravo, um relâmpago era a ira de Deus. O homem sempre teve
por mais que não quisesse, sempre teve esse questionamento. Isso aí não é uma coisa de agora. E nesse processo de evolução, o homem foi criando deuses dentro da sua capacidade de entendimento e das suas necessidades. Então, nós vamos ver o problema da mitologia grega, romana, nós vamos ver os deuses do Oriente, do Ocidente, deuses nórdicos, nós vamos ver que existe toda uma estrutura, um pensamento de se criar, ou mentalmente, ou através de alguma forma, Deus, uma estrutura divina. Sempre nós vamos ter isso. E isso foi evoluindo junto com o homem, foi evoluindo. Só que o homem, ele, entre as suas características egocêntricas, vaidosas, é, orgulhosas, esses sentimentos pequenos que todos nós, infelizmente, carregamos e temos como espírita, deveremos burilar, foi moldando esse Deus aos seus interesses. Esse Deus, ele acaba sendo, mas o Deus daquela tribo é mais forte que o Deus da outra tribo. E o mais interessante é que essa característica de que os deuses com D minúsculo, eles são moldados ao interesse de cada um, que mesmo na Idade Média, já conhecendo através do nosso mestre maior, Jesus, que foi lembrado pela Maiara na prece da abertura, mesmo nós tendo um pouquinho de conhecimento sobre Deus, na Idade Média, se moldava ele ainda, e nós vamos ver que, se você fizer um estudo histórico, a igreja na Idade Média benzia as lanças daquele pessoal que ia lá para as cruzadas, né? Iam lá para o Oriente Médio para libertar a terra de Jesus, ou Napoleão, quando saía para fazer as suas conquistas, a igreja benzia os canhões de Napoleão para que acertasse mais. Então, veja que o homem sempre vai carregar Deus, até aquele momento, vai carregar Deus ou moldá-lo aos seus interesses. Mas, quando nós saímos do primitivismo, começamos a ter o mínimo de conceito de Deus único, principalmente ali no Oriente Médio, aparece o nosso querido mestre maior, Jesus, nosso irmão maior. E ele vem trazer para a gente a real concepção, a melhor forma que nós podemos entender Deus. Ele vem e chama Deus de Pai. Ele faz aquelas estruturas, né? As suas parábolas, onde ele coloca um pai. E a parábola que me chama muito a atenção sobre a característica básica de Deus, de Senhor, do supremo arquiteto do universo, que a Maiara falou agora há pouco na sua abertura, a parábola do filho pródigo. Pródigo significa gastão, não é filho prodígio, filho pródigo. O filho pródigo, né? Todo mundo conhece essa parábola, se revolta, fala para o pai, me dá o que me pertence que eu vou cair no mundo. E vai embora. E ele vai viver a vida dele, os seus altos e baixos. Até que chega uma hora que ele vê que ele não tem mais nada, a vida dele está uma porcaria. E o que ele faz? Volta para o pai. E o pai, por sua vez, o recebe de braços abertos. Ali está espelhado as nossas vidas. Nós, durante muitas encarnações, fugimos de Deus, sabendo a existência dele, mas nós fugimos em busca da coisa, do brilho, do ouro, da busca do prazer sem controle, da busca de tudo quanto é coisa que possa nos saciar as nossas vontades puramente materiais, sensoriais, e esquecemos dos verdadeiros valores da vida. Quando a gente acorda, depois de ter sofrido muito, nós vamos virar para trás e falar, preciso voltar para o meu pai. E aí é o momento em que o pai nos recebe de braços abertos. Pois é, essa parábola
tem mais, a parábola continua com o outro filho, tá? Mas não é o caso. O caso que me interessa nessa parábola é justamente a aceitação do pai, porque Deus faz isso conosco. Então, Jesus trouxe para a gente aquilo que nós poderíamos entender de Deus. E até hoje é o que nós temos condições de entender. A gente fala, né, que a doutrina espírita é uma doutrina racional. Ela é uma doutrina lógica, sem a menor dúvida. E que nós raciocinamos em tudo aquilo que faz parte dos contextos espíritas. Não resta a menor dúvida. Mas tem um detalhezinho. Todos nós, quando aceitamos Deus, não conheço ninguém, pode ser que até que exista alguém, que fez assim, espera um pouquinho, deixa eu racionalmente. Como foi criado o universo? Ah, e como é que as coisas acontecem? Isso, aquilo. Ah, então eu acredito em Deus. Não. Nós primeiro de tudo, nós aceitamos Deus no nosso coração. A partir desse momento que nós aceitamos Deus, aí começa um processo de raciocínio. Poxa, mas realmente, Deus existe por causa disso, uma infinidade de coisas que eu posso ficar aqui até a meia-noite contando sobre contextos que me levaria a aceitar Deus. Evidentemente que um materialista poderá rebater isso, sem a menor dúvida, mas o acreditar em Deus é um primeiro momento de fé, de aceitação, e um segundo momento de raciocínio, de lógica. Pois é, mas só que aí, depois que Jesus partiu e ele deixou para a gente todo aquele material sobre Deus, o supremo arquiteto de todo o universo, nós vamos vir para a Idade Média. Na Idade Média, nós tivemos sérios problemas, porque muito misticismo apareceu, muita coisa para, vamos dizer assim, sufocar o real sentido, o entendimento profundo da divindade. Isso aconteceu, não resta a menor dúvida. Num dado momento, quando nós começamos a adentrar a era industrial, os enciclopedistas, a renascença, o homem começa a se libertar de todo um processo ritualístico, de toda uma amarração que não nos leva a Deus, mas leva a um Deus com D minúsculo, não um Deus com D maiúsculo, um Deus de todas as criaturas. Como foi dito na prece, um Deus que ama a todas as criaturas. Pois é, esse momento, o planeta está trabalhando em grande escala o desenvolvimento lógico-racional. É nesse momento em que esse processo tecnológico que o mundo adentra tem uma partícula, tem um efeito colateral. E esse efeito colateral é o problema do materialismo. Né? Porque no passado, o materialismo existiu, sempre existiu, claro, mas em menor quantidade. Por quê? Porque existia o problema do medo. Né? O medo de eu não acreditar em Deus e, portanto, ser excluído da sociedade, ser excluído do meio em que eu estou. Então, eu finjo que acredito em Deus e levo a vida para frente. Mas, no dia de hoje, o materialismo é muito forte. Nos dias de hoje, nós temos 3 leques. Antes de falar dessas 3 vertentes, nós vamos lembrar que quando chega mais ou menos da metade do século XIX para frente, nós vamos ter a presença dos espíritos de forma muito intensa, mostrando para o mundo o contexto do espiritismo. E vai em busca de um professor, uma pessoa extremamente lógica, extremamente racional, que no momento não aceitava logo de cara todo esse contexto, mas depois ele viu que ele estava de frente de uma nova ciência, que tinha conotações filosóficas e uma base profunda de religiosidade nos ensinos de Jesus. E aí nasce o Espiritismo. Quando nós chegamos nos dias de hoje, nós deparamos com 3 opções. Ou materialismo, onde a vida é uma só, tudo que tem na natureza, no universo, é obra do acaso, e quando morrer, acabou tudo. É uma vertente, sem dúvida nenhuma. Existe, e essa vertente aí do materialismo tem vários segmentos, várias propostas. A segunda, a espiritualista, da religião tradicional, também da vida única,
E a morte nos leva a um tribunal. E esse tribunal vai decidir a nossa eternidade. Isso aí é questionável. Até mesmo a própria igreja, nos dias de hoje, questiona isso. Porque até numa brincadeira que eu tive, eu dava aula numa faculdade católica, e eu brincando com um padre, que também era professor, né? Ele era diretor, professor, brinquei com ele, falei, padre, não faz assim não, padre, você vai para o inferno, hein, padre? Aí ele achou que eu estava falando sério, ele chegou perto de mim, falou baixinho, falou, não, Wagner, não existe esse negócio de inferno. A igreja criou isso na Idade Média para poder segurar um pouco as pessoas nas suas colocações extremistas, no seu modo de agir. Na verdade, quando a gente morre, a gente vai para um outro patamar, e onde tem lá uma série de divisões. Ele tentou explicar meio um plano espiritual. Ele não sabia que era espírita, e, é claro, naquela época eu tinha medo de dizer que era espírita, porque eu tinha medo de perder o emprego, né? Então eu falei, não, então tá, tá, padre, legal. Então vamos dar aula, depois a gente conversa uma hora sobre isso. Então a gente fica claro que a própria igreja, é evidente, ela sabe que não existe inferno. Nós não estamos fadados ao sofrimento eterno. Como não? Eu já vi falar de espíritos aí que estão há 1000 anos no umbral, mas não significa que é eterno. Uma hora ele vai acordar, uma hora ele vai ver que ele precisa galgar as escadas da evolução. E quando ele acordar, ele será retirado dessa situação. Ele não é retirado porque é respeitado o seu livre-arbítrio. Ele está numa situação em que ele está envolvido em energias que ele impede a melhoria. Mas no primeiro momento que os amigos da espiritualidade perceberem que dá para tirar ele daquela fumaça, daquele envolvimento distorcido de vida espiritual, no caso, vai ser retirado de lá, levado a tratamentos, a novas encarnações, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e muitas encarnações, até ele começar novamente a galgar o caminho ascendente da vida. Então, nos dias de hoje, nós temos, então, o materialismo, o espiritualismo, a religião clássica, vamos dizer assim, e o espiritismo. Por que o espiritismo? Existem outras doutrinas que falam de reencarnação. Sim, eles merecem todo o nosso respeito, mas eu quero falar específico do espiritismo, porque ele tem uma qualidade, ele tem uma forma de enxergar Deus muito mais ampla, né? Então, vamos lá. Quando se fala em leis de Deus, nós temos as leis de Deus. Então, as leis, estou olhando ali porque eu tenho que ver o tempo, né? Não, eu não posso ultrapassar o tempo aqui. Então, as leis de Deus, sim, as leis morais são hoje vistas como as principais leis de Deus. Mas Deus, sendo o criador do universo, a causa primária de todas as coisas, todas as leis do universo são leis de Deus. Você constrói uma casa. A casa tem um telhado que pesa, sei lá quanto, 10 toneladas. Aí você faz aquela viguinha pequenininha para segurar, a casa cai. É o castigo de Deus. Não, senhor. Castigo de Deus, não. Deus não castiga ninguém. Você desrespeitou uma lei de Deus, que é uma lei da física. Você desrespeitou a lei da física e tal. Coisa. Aí você misturou 2 produtos químicos, explodiu. Isso aí são leis da química, leis também de Deus. A Mayara falou no começo que a outra palestra nossa foi falar sobre física quântica. E a física quântica é a física das partículas subatômicas. Mas ela é uma física tão assim, apaixonante que muitos físicos se utilizam para outras coisas também, inclusive até para se entender um pouco a divindade. Agora, Deus está lá no microcosmo, lá nas partículas subatômicas. Toda essa partícula subatômica, as leis que o regem, sofisticadíssimas leis, estão ali porque foram todas criadas por esse Deus. E se nós virarmos os olhos para o céu, nós vamos ver lá os planetas. A nossa Via Láctea tem 100 milhões de astros, e a nossa Via Láctea é uma entre milhões de Via-Lácteas que o homem já conseguiu descobrir. Aí milhões multiplicado por bilhões é um número incalculável. Nós não temos ideia da quantidade de planetas, estrelas, constelações, galáxias que tem no universo. Tudo tem Deus por trás disso.
Não tem como, não dá para eu pensar assim, tudo explodiu um dia e começou tudo, pode até ter explodido, sob o controle de Deus. Há alguém por trás de tudo isso. Esse alguém, não estou dizendo que esse alguém tenha que ser um ser antropomórfico, com jeito humano, porque se você sair na rua hoje e perguntar para as pessoas, como você acha que é Deus? 90% das pessoas vão falar, é um velhinho de cabelo branco, barba branca, com uma túnica branca, sentado num trono de ouro, com um cajado aqui do lado. Mas isso não é Deus, meu. Isso aí é Zeus, da mitologia grega, romana, ou sei lá qual for. Deus não está aqui no livro dos Espíritos. Nós ainda falta um sentido para nós, falta um processo de evolução para entender mais formalmente como é o arquiteto do universo. Acredito, eu tenho profunda fé de que Jesus já atingiu esse patamar. Ele já tem condições, ele já acredita, ele já conhece. Tanto que quando Pedro disse a ele, mestre, vós sois perfeito, ele falou, não, perfeito é meu Pai que está nos céus. Deixando claro que ele, Jesus, um espírito de luz, que é o nosso objetivo de vida de todos nós, é atingirmos a etapa onde Jesus está. Mas o dia daqui milhões de anos que todos nós chegarmos na esfera crística, nós vamos ver que de lá ainda tem outras e outras e outras e outras esferas. A evolução, como infinito podemos chamar o universo, infinito será a nossa evolução. Né? Então, a grande sacada não é o chegar, mas é o caminho. Né? O planeta já passou por um planeta de expiações, um planeta primitivo, está saindo, se Deus assim permitir, de um planeta de expiações e provas, está nas portas de um planeta de regeneração e vai continuar depois um planeta feliz, um planeta divino, tem aqueles nomes todos puramente acadêmicos sobre o processo de evolução. Por isso que quando a gente começa a pensar que vamos fazer reflexões sobre Deus, não tem como colocar em palavras toda a grandiosidade do arquiteto do universo, do ser que cria o universo e mantém o universo. O que podemos dizer é, o Evangelho de Jesus nada mais é que um livro que nos ensina como se machucar menos. Quanto mais você seguir o Evangelho, menos você se machuca. Um amigo falou uma vez isso, eu achei muito legal. Realmente, é um manual de como evitar se machucar na vida. É seguindo aquele livro. Seguindo todas as leis de Deus, de todas as ciências, de todas as estruturas. Por isso, Jesus deixou uma frase icônica, né? Quando ele diz que buscai primeiro o reino dos céus, porque o restante vos será dado como acréscimo. Muitas pessoas, na sua simplicidade, acham que o reino dos céus é um lugar geográfico, é lá no cume da montanha, lá não sei aonde, e quando, na verdade, nós, a estudar a doutrina espírita, ao estudar as palavras de Jesus, é dentro de nós o reino dos céus. Porque quando Nicodemos disse a Jesus, mestre, como eu faço para ver o reino dos céus? Ele disse, em verdade vos digo, se não nasceres de novo, não poderás ver o reino dos céus. Se você não vivenciar vidas e mais vidas, se você não vivenciar todas as possibilidades, sabe? Hoje você reencarna num país quente, amanhã você reencarna num país frio, uma hora você reencarna num lugar com bastante conforto, outra hora você reencarna com falta de conforto, outra hora você reencarna com condições de aprender mais, outra hora você reencarna com condições de aprender menos, mas de qualquer forma, a cada reencarnação vamos aprendendo e vamos desenvolvendo, como disse a 11ª questão do Livro dos Espíritos, quanto mais evolução, mais entendimento sobre Deus. E isso é uma realidade. Né? E aí, na medida em que eu vou entendendo Deus, na medida em que eu vou evoluindo numa encarnação, em 2, em 3, em 4, em 10, em 100, em 1000, eu vou me aproximando de Deus. Não daquela forma contemplativa, mas daquela forma, como disse Jesus,
Eu não sei se o Pai está em mim ou eu estou no Pai. Paulo também disse algo parecido, só que num patamar diferenciado. Ele disse, eu não sei se eu estou no Mestre Jesus ou o Mestre Jesus está em mim. A tamanha identificação que Paulo tinha com Jesus e Jesus com Deus. Então, dia virá, que todos nós vamos dizer isso também, dia virá que vai sair da nossa boca, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. É um momento da felicidade suprema, é o momento da felicidade máxima que alguém pode ter. E ele disse que para chegar nesse ponto, ele deixou que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é pela figura de Jesus, mas pelos seus ensinamentos, pela tudo aquilo que ele deixou para nós. É o caminho para chegar ao Pai. E esse caminho de chegada ao Pai, esse caminho que nós vamos traçando com quedas, levanta, cai, levanta, erramos. Volto de novo à prece da Maiara, quando ela orou pelos que estão encarcerados do corpo, e que Deus perdoa, ele dá chance. Jesus diz assim, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, mas não é a paz do mundo. É aquela paz interior da construção do reino de Deus dentro de nós. Então, quando eu pensei em falar, poxa, vou fazer reflexões aqui sobre Deus, não tinha como não começar lá do primitivismo da humanidade, trazer até Jesus, a Idade Média, Kardec, os dias de hoje. A tecnologia está aí, maravilhosa, que nos ajuda tanto, mas ela é fria. É necessário colocar no mesmo contexto. A tecnologia tem que ser respeitada, tem que ser usada, tem que ser trabalhada para o bem da humanidade, mas não podemos esquecer Deus, o amor, o perdão, o trabalho, a destruição de sentimentos pequenos dentro de nós, construir dentro de nós o reino de Deus. E para que eu possa chegar ao final do meu bate-papo, pois já avancei demais. Está aqui o reloginho dizendo que eu já estou estourando o meu tempo. Uma historinha bem curtinha. Um filósofo qualquer, um dia ele questionando a vida, ele disse, eu gostaria de ser Deus. Ai, como eu gostaria de ser Deus. Eu queria ser Deus para mudar o mundo. Eu queria ser Deus para acabar com a dor, com o sofrimento. Eu queria ser Deus para dar a todas as pessoas felicidade, alegria. Eu queria ser Deus. Aí ele parou um pouquinho, pensou, falou, mas se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. É essa a mensagem final sobre o nosso pequeno bate-papo sobre Deus. Vamos sempre orar a Deus. Podemos falar mentalmente com o nosso mentor, com os espíritos de luz, sempre nos ligando a Deus nosso Pai, que está aqui e está em todo o universo. Não sei se ele tem formato humano, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é um ponto de luz, se ele é uma energia, se ele é algo que está penetrando em tudo na natureza, aqui na Terra, em todo o universo, mas eu sei que ele existe. Gostemos ou não, acreditemos ou não, ele está sempre presente, através dos mentores, dos guias espirituais, dos amigos da espiritualidade, nos orientando e nos ajudando. Que com a permissão dele, eu peço a ele que abençoe a todos vocês, a mim, a toda a humanidade, que assim seja. Muito obrigado. O microfone teu. Palestra maravilhosa, palestra maravilhosa. Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo, por essa linda palestra. Realmente, essa vivência de Deus nos faz melhor, né? Vivenciar Deus. Falar de Deus é mais difícil, mas vivenciá-lo é o que a gente faz no dia a dia, né?
Então, eu quero agradecer imensamente a sua vinda, que você possa retornar mais e mais vezes. Você Quantas só vezes precisar, é abrilhanta. só nos chamar. Você só abrilhanta o nosso canal, você só abrilhanta mais Imagina. ainda os nossos estudos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com vocês aqui. É uma alegria muito grande. E vamos lá. Estamos aqui à disposição. Quando surgir uma nova oportunidade, coloca o tema, a gente prepara e vem aqui falar. Fala um pouco com as mãos, porque descendente italiano fala com as mãos, mas estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre Deus, sobre nosso querido Mestre Jesus e sobre a humanidade, a luta de melhoria de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou em casa. Que Deus abençoe e proteja todos. E até a volta, tá? Até a próxima. Tchau, Wagner.